Olá, está no ar o Ação e Cidadania. A desigualdade de oportunidades, seja por problemas financeiros ou por limitações físicas e mentais, atinge muitas pessoas aqui no Brasil. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o Instituto Lira de Inclusão Social, que promove a inclusão e a qualidade de vida para jovens, crianças e adultos. Nosso convidado é o José Roberto de Lira, presidente do Instituto. Bem-vindo, José. Obrigado pelo convite, por estar aqui hoje, no dia de hoje. Também com a gente a Karen Colantônio, coordenadora do curso de inglês. Bem-vinda, Karen. Obrigada. Para começar, José, eu queria que você contasse de onde surgiu a ideia de criar esse instituto. Nós já trabalhávamos antes com crianças com essas características. Na verdade, eu trabalho com isso há quase 40 anos, mas não era um grupo específico, não se montava um grupo de pessoas, era um ou outro que aparecia. Mas as necessidades da cidade fizeram com que a gente se aventurasse a fazer esse tipo de trabalho, porque Diadema é uma cidade que tem um dos maiores números de pessoas com essas características, com essas necessidades. E isso nos levou a fundar o Instituto. E quais são os projetos que vocês têm lá? Hoje nós estamos atuando com o Taekwondo para trabalhar com quem tem limitações físicas, deficiências físicas e deficiências intelectuais. E temos o curso de inglês para dar oportunidade para vários tipos de pessoas com relação a trabalhos, a escolas e até mesmo por exclusão com relação à idade. Muitos têm a idade avançada, não se aventuram a ir para uma escola. Temos também o curso de funilaria, que começamos agora, e temos de pintura automotiva. Karen, você é coordenadora do curso de inglês, né? Como que você conheceu o projeto? Como que funciona esse curso? É importante falar que, além de coordenadora do curso, eu também sou voluntária no Instituto. Eu conheci a Socorro, que é a esposa do Lira, através de uma outra instituição que havia feito um trabalho dentro do ILES. E para mim é uma oportunidade muito grande, que eu sempre gostei muito do inglês. Eu não atuo profissionalmente como professora de inglês, eu atuo no ramo administrativo, mas foi o inglês que mudou muito a minha vida. Eu tive oportunidades que, se não fosse pelo inglês, eu não teria conseguido. E Lira é um instituto relativamente novo, né? Surgiu em 2011, 6 anos. Vocês já perceberam evoluções nessa área que vocês atuam? Então, por incrível que pareça, quando foi montado o projeto, no caso das crianças, esperávamos resultado com 2 anos e meio. Mas, por incrível que pareça, com 3 meses, os resultados, mensurá-los é impossível, mas você sente e você vê. Com 3 meses havia diferenças fantásticas, nem eu pensava que ia ser tanto. Tivemos que mudar até o foco. Usávamos psicólogo para nos ajudar, tivemos que usar esses psicólogos com os pais e não com os meninos, porque os pais é que estavam precisando mais, não as crianças. As crianças não têm problema nenhum. E como que é trabalhar com crianças, adolescentes, adultos, todo mundo junto? Veja só, na verdade a gente praticamente não ensina nada para eles, são eles que nos ensinam. Quando você trabalha com as pessoas tidas normais, existe uma competição. Um quer mostrar que é melhor que o outro. Entre eles não. Quando um não consegue fazer algo, eles se ajudam, eles nos ensinam muito. Esse negócio de igualdade só existe entre eles. Entre nós existe uma desigualdade muito grande. Ninguém respeita a individualidade biológica de ninguém, o tempo, o ritmo. Entre eles não existe isso. É muito agradável, muito prazeroso se trabalhar com essa classe de pessoas que eu trabalho. E Karen, como que é o trabalho de inclusão que vocês realizam lá? É importante ressaltar que o curso de inglês, ele busca justamente unir as pessoas e dar uma oportunidade de algo novo. Diadema é uma cidade que ela é um pouco esquecida. Eu moro lá há mais de 15 anos e eu sempre senti isso. A gente tem dificuldade em acesso ao lazer, acesso à cultura. E o curso de inglês, ele busca mostrar justamente que existe um mundo lá fora, que esses jovens, esses adultos, eles têm uma oportunidade não só para trabalho. Como que eu vou explicar para um adolescente de 12, 13 anos que ele vai usar inglês para o trabalho? Então eu posso mostrar para ele que ele pode usar inglês para entender uma música, para conseguir traduzir, fazer alguma tradução, conseguir se comunicar na internet. Então é algo muito vantajoso que você consegue observar as evoluções. Então a gente tem hoje já alunos que estão em vários níveis de inglês. Então tem as pessoas já no nível intermediário que conseguem realmente se comunicar mais e aqueles que estão realmente começando que vê tudo como algo curioso, algo novo. E como que é ensinar inglês, que é uma disciplina que a gente pode considerar extra,
para crianças, adolescentes que muitas vezes não têm o básico, português, matemática? Isso é algo muito comum que a gente pensa de pessoas carentes. As pessoas carentes, assim como as pessoas que não são carentes, elas têm dificuldades. E hoje em dia é muito difícil você ler um livro, tanto uma pessoa com uma classe social mais alta como uma pessoa com uma classe social mais baixa. Então a gente tende a pensar que as pessoas mais pobres, elas não fazem isso. E a dificuldade é muito similar. Todos os alunos, minha irmã é professora de inglês há anos e ela que dá toda a estrutura pedagógica do curso. E ela fala a mesma coisa. Então o aluno, tanto num curso particular que paga super caro por mês, como o aluno lá, tem as mesmas limitações. Às vezes eles estão com preguiça de estar lá, às vezes eles não queriam estar ali porque gostariam de estar passeando, mas a gente tenta mostrar que o inglês, o aprendizado, não precisa ser algo chato. Pode ser algo divertido também. Então, a gente traz vídeos. A gente teve um patrocínio há um tempo atrás de notebooks. A gente conseguiu adquirir notebooks para as aulas. Então, a gente coloca vídeos do YouTube, mostra outras culturas, para mostrar que o inglês não precisa ser só algo extra, que você pode usar na sua vida cotidiana. E como que é conciliar o trabalho remunerado com o trabalho voluntário? É muito difícil? É um pouco difícil, sim, só que eu falo que hoje, para conseguir a gente fazer um bom trabalho, a gente precisa se dividir. Não sou eu sozinha na coordenação, eu sou a coordenadora geral do curso, mas eu tenho outras 3 pessoas que me ajudam com as atividades. Então, se você puder disponibilizar cerca de 15 a 30 horas mensais, já é suficiente para fazer um trabalho de qualidade. E Líria, quais são os tipos de deficiência que vocês atendem lá? Olha, nós temos crianças que têm Cornélia de Lange, Prader-Willi, síndrome de Down, o espectro do autismo é o que mais temos, paralisia cerebral, tudo quanto é tipo de síndrome que se conhece, eu tenho pessoas lá que a gente atende. O trabalho é feito em função das necessidades de cada um, em função também da síndrome. Por exemplo, síndrome de Down, eles têm hipotonia, então nós tentamos trabalhar o tônus muscular para dar mais equilíbrio, para as articulações se manterem no lugar. É feito um estudo antes para poder desenvolver um trabalho com o Taekwondo para que a gente possa melhorar as condições de vida. O objetivo principal é dar autonomia para eles, não é ensinar o Taekwondo. Nós usamos o Taekwondo para isso, de uma forma bem lúdica e divertida. E como que é o trabalho desses especialistas? Todo mundo lá é voluntário? Todos. Todo mundo no Instituto é voluntário. No começo nós tínhamos um grupo, havia uma equipe multidisciplinar, onde havia psicólogos, havia fisioterapeuta e os professores de Taekwondo. Hoje só temos os professores de Taekwondo. É difícil segurar voluntários para estar fazendo um trabalho. Eles têm outro, por exemplo, o nosso psicólogo está no Canadá fazendo um doutorado. A nossa fisioterapeuta foi para a África. É difícil manter. Então, nós estamos fazendo o trabalho dentro dos nossos limites, dentro das possibilidades que nós podemos alcançar com o que nós temos de equipamento e de pessoas, de equipe lá para trabalhar. Assim. Como que é a equipe de vocês? A equipe hoje é eu, minha mulher e meu filho. E nós temos alguns alunos que nos auxiliam, porque às vezes precisa ter um professor para uma pessoa. Eu tenho alunos lá que não andavam, hoje eles já estão andando, mesmo assim a gente tem que estar acompanhando eles de perto. Às vezes eu preciso de uma pessoa para estar 100% com o outro. Os demais, que têm um pouco mais de autonomia, eles participam da aula em conjunto. Na aula, alguns estão separados para se trabalhar essas necessidades individuais de cada um. E Líria, você é mais envolvida com a parte do Taekwondo, né? Sim. Desde quando que você dá aula? Como que são essas aulas lá no Instituto? Eu comecei as aulas de Taekwondo em 1977. Não parei até hoje. E desde o começo eu trabalhava com pessoas que ninguém queria. Todo mundo trabalha com pessoas jovens, bonitas, saudáveis e por motivo de exclusão eu preferi trabalhar com as pessoas que ninguém queria trabalhar. Eu comecei trabalhando com cardíacos, pessoas sem braços, sem pernas e acabei ficando muito bom nisso. Um dos motivos também que me tornou um especialista no que nós fazemos. Eu fui excluído muita coisa na minha vida. Sempre a gente tem alguma coisa, alguma afinidade com o negócio. E fomos nos especializando nesse tipo de trabalho. E de 2011 para cá, trabalhando com um grupo específico, por exemplo, hoje nós temos uma média de 150 alunos com deficiência que nós estamos atendendo. Dizer assim, lá é um laboratório. 150 alunos? 150. E no total?
Quantas O pessoas total, que se vocês for atendem? somar o pessoal do taekwondo mais o pessoal do inglês, acho que nós... É que fora isso ainda tem mais 327 crianças de escola. É muita gente. Dá umas 600 e poucas pessoas, mais ou menos. E isso diretamente, fora as famílias que atendemos também de uma outra forma. E tudo isso acontece na sede de vocês ou Sim, não? sim, tudo acontece no próprio equipamento que nós temos. E você comentou que a ideia não é que a criança com síndrome de Down, por exemplo, um dia vire atleta, é desenvolver outras habilidades através disso, né? Me conta um pouquinho como é esse trabalho, e não só no taekwondo, como no inglês também. Como que é desenvolver essas habilidades e despertar outras coisas? Com as políticas que nós temos hoje, as pessoas com essas características estão vivendo muito mais. Uma pessoa com síndrome de Down, há uns 30 anos, não passava dos 40 anos. A média era 25, 30 anos de idade. Eu tenho alunos com 47 anos. Eles estão vivendo muito mais. Existe um monte de coisa para eles fazerem, atividades, e isso está prolongando a vida deles. Se eles estão com essa idade, possivelmente os pais estão muito mais avançados com relação à idade. E não vão ficar para a semente, eles não vão viver a vida inteira. E eles morrendo, dificilmente um irmão, a família vai cuidar deles. O trabalho foi desenvolvido para autonomia, para que eles possam se virar, que eles possam conseguir vir para o mercado de trabalho, que eles possam fazer alguma coisa sozinhos. Se um deles não consegue ler a placa de um ônibus para saber onde vai, qualquer um indica. Mas há coisas que eles precisam fazer, que se eles não conseguirem, não é qualquer um que vai fazer. Eu preciso desenvolver autonomia, que eles possam se virar sozinhos. É uma segurança para eles e principalmente para a família. Por falar em família, como que a sua aceitou essa ideia de criar um instituto? Como que eles abraçaram essa ideia? Porque sua mulher, seu filho trabalham com você, como foi? Então, minha família, eu vou ser franco, eu só estou nisso por causa deles. Quando surgiu a ideia de fazer um trabalho específico com relação a isso, a minha mulher foi a que mais me incentivou. Não sei se por mim eu teria dado, porque você não faz ideia do trabalho que é. E eu só estou nisso por causa dela, simplesmente por causa dela. Eu não sei se é uma bênção ou se é um castigo, mas nós estamos juntos e ela não me deixa de fora, de lado, me abandona de forma alguma. Só por ela eu ainda estou trabalhando assim. E Karen, sua irmã também trabalha lá no Instituto, né? Isso. Quem levou quem pra lá? Como que é o trabalho de vocês? Na verdade, eu que comecei inicialmente, eu conheci diretamente a Socorro, que coordena a parte administrativa do curso de inglês. Ela que entra em contato com os alunos. E eu convidei minha irmã por ela ter experiência com aulas de inglês há mais de 10 anos nas melhores escolas de São Paulo. Eu falei para ela, a gente está com uma ideia de trazer o curso de inglês ampliar dentro do ILES para atender justamente as famílias das pessoas que fazem as aulas de taekwondo. E ela falou, não, tô dentro, eu quero ajudar também, porque a gente, como o Lira falou, a Socorro ela é uma ótima pessoa. E eu tenho certeza também que o Instituto dá certo, porque ela é muito carismática e atende muito bem as pessoas, então você se sente muito acolhido. Como a maioria lá dentro é voluntário, quase não tem funcionários, isso conta muito positivamente. Então, quando a minha irmã viu que era um projeto que a Socorro iria liderar também, ela falou, não, eu tô dentro com certeza, vamos fazer isso acontecer. A gente vai continuar falando do Instituto, mas agora vamos para um rápido intervalo e já voltamos com a Ação e Cidadania. Estamos de volta com a Ação e Cidadania, hoje sobre o Instituto Lira de Inclusão Social, mais conhecido como ILES. E nós continuamos conversando com o José Roberto Lira, que é o presidente do Instituto, e a Karen Colantônio, coordenadora do curso de inglês. A gente já falou bastante do taekwondo, do curso de inglês, mas a parte de carros também é bem interessante, né? Como que é? De onde surgiu essa ideia? Então, nós começamos um curso de pintura automotiva. Fizemos 2 módulos. E são cursos de 40 horas para poder dar a oportunidade de alguém aprender uma profissão a mais e de quem já trabalha se aprimorar. E começamos agora, esse mês, um curso de funilaria nos mesmos moldes. São cursos de 40 horas, é feito num dia à noite, são a carga horária um pouco elevada para dar os 40, com a mesma ideia. Sendo Diadema uma cidade da região do Grande ABC, onde trabalha com automóveis, isso e aquilo, veio muito a calhar essa
oportunidade de tentar ampliar os horizontes de algumas pessoas, inclusive de pais ou irmãos de nossos atendidos. E quem que banca todas essas ideias? Então, financeiramente, quem está bancando isso é eu e minha mulher com a academia que nós temos. Nós temos uma academia de taekwondo e com o que nós conseguimos na academia, nós estamos bancando isso com ajudas esporádicas de pessoas, de pais que doam alguma coisa com reciclagem de latinha. Começamos agora com a nota fiscal paulista, mas é um ano para você receber. E se não fossem essas doações esporádicas que vêm, não é uma coisa que tem que ser constante, com boleto, essas coisas, seria impossível manter isso. Não está fácil, mas nós conseguimos. A força dos voluntários ajuda bastante também, né? Tudo, 100% do que nós fazemos é por causa dos voluntários que nós temos. São pessoas que estão comprometidas com a causa. O voluntário, às vezes, voluntário não tem um comprometimento. Ele vai quando ele quer isso, aquilo. Não é o nosso caso. Os nossos voluntários são muito mais do que voluntários. E Karen, o que você acha que mudou na sua vida? Você participar desse instituto, fazer um trabalho voluntário? Eu acho que é importante todo mundo fazer algum trabalho voluntário com algo que você gosta. Como o Lira falou, quando você decide ser um voluntário, você está ali porque você quer. Então, você não precisa ter um comprometimento com horas muito extensas. E dentro do Willis, você consegue ver todo o suporte que tanto o presidente como a vice-presidente, que é a Socorro, eles dão para os voluntários. A gente sempre tem um lanchinho no intervalo do curso de inglês, por exemplo. E eu, como coordenadora do curso, eu tento atender todos os voluntários que trabalham com a gente também da melhor forma possível. Então, eu acho que é realmente muito enriquecedor para a sua vida pessoal, inclusive, fazer um trabalho voluntário. Deu para entender que o time de voluntários lá é muito bom, mas tem uma seleção, né? Porque senão tem muita gente que, como você falou, chega lá, não cumpre horário. Para dar certo, como que é a seleção de vocês? Então, quem pode falar mais disso é a Karen, porque no meu caso, não. Os meus voluntários sou eu que escolho porque são meus alunos. São alunos que eu tenho há mais de 30 anos, então eu conheço mais eles do que os meus filhos. Com relação à seletiva para o curso de inglês, a Karen é que é especialista nisso, porque é ela, é a área dela. Como que é, hoje Karen? nós temos 26 voluntários que atuam diretamente com as aulas de inglês e com a coordenação do curso. Eles foram selecionados através do Facebook e de divulgações em diversas localidades, como em faculdades e na internet como um todo. Eles foram entrevistados presencialmente por mim, pela minha irmã e pelas outras duas pessoas que atuam na parte da coordenação pedagógica, e nós fizemos testes de inglês também. Então, eles foram selecionados, inclusive, para quais turmas que eles seriam alocados. Uma pessoa com nível de inglês mais alto foi selecionado para uma turma específica e por aí vai. Eles também, a maioria dos voluntários, dão aulas em duplas, para não ter problema de alguém, de repente, faltar e a sala ficar sem aula. E como o curso ele é um pouco mais extenso, são 3 horas e meia de aula, para não ficar cansativo também para esse voluntário e ele acabar desistindo com o tempo por achar muito cansativo. Então a gente busca justamente fazer algo que ele consiga se comprometer. Ele também a gente pede o comprometimento de ao menos uma aula por mês, então não é algo muito recorrente que possa ficar desgastante. Então, o mesmo aluno vai ter aula com vários professores diferentes? O mesmo aluno tem aula com vários professores. Eles gostam bastante disso porque é uma oportunidade muito rica de você aprender sotaques e pronúncias diferentes do próprio idioma. Quando a gente fala de inglês, não adianta você saber, você falar, você precisa entender o que está sendo falado com você. E a maioria dos alunos gosta muito disso, justamente por ter a oportunidade de descobrir o professor que ele tem uma identificação maior, por exemplo. Lira, me conta um pouquinho como que é esse processo dos seus alunos virarem voluntários, como que é isso? Eles se apresentam, eles veem a necessidade em função da quantidade de alunos que existem em aula. Às vezes, tem 40 alunos numa aula e é muito difícil para 1 ou 2 estar dando conta. Como eu falei, existem as necessidades específicas de cada um. Aí, eles mesmos se apresentam. Como eu conheço, porque o meu pessoal que é formado, eles são formados em diversas áreas. Eles não são faixa preta apenas porque lutam. Eles são obrigados a ter conhecimento cognitivo, entender de fisiologia, de anatomia. Se formar faixa preta na minha academia não é simples, é muito complicado. Eles têm 1 ano de estudo para fazer uma monografia. Para mim, eu uso uma monografia e eu sou muito rigoroso. Então é assim, eu tenho 3 tipos de faixas pretas. Os que são atletas,
os que se formam por satisfação pessoal e aqueles que querem ministrar aula. Esses é que sofrem na minha mão. E são esses que eu escolho para trabalhar comigo. Aí eles vão fazer um outro tipo de curso para entender as síndromes, o que elas são, as necessidades, o que é inclusão. Não é assim, só pegar e colocar. É feita uma seletiva, sim, mas é muito fácil para mim, porque eu conheço a todos e todos estudam a mesma coisa. E quais que são as particularidades de aceitar pessoas com deficiência, de você ter o preparo para ensinar as coisas para elas? Então, o taekwondo que eu trabalho é um taekwondo inclusivo. No nosso caso, não existe assim de você olhar, todos são exatamente iguais. E as exigências são as mesmas. Se você, por exemplo, eu tive um aluno que não tinha uma das pernas, e quando tínhamos que fazer movimentos com as duas, ele tinha que pagar flexão, porque ele não fazia com as duas. Ele reclamava, poxa, mas eu não tenho outra perna, não é culpa minha. Eu tenho que trabalhar todo mundo igual, senão eu estou excluindo ele. Por que eu vou dar oportunidade para ele? Ele pagava a flexão, do mesmo jeito, e ele adorou isso. Eles se sentem iguais. Então não é uma questão de preparo. Desde que se entra lá, você já tem contato com as pessoas, porque eu trabalho todos eles juntos. E não é colocado rótulos. Ninguém sabe quem é quem, porque não é explicado. Então todos se tratam de forma igual. Não existe rótulos, separações nem limitações. A gente vai entendendo com o tempo. Então, para o meu pessoal, tudo é normal. Tudo é normal. No inglês é assim também, Karen? E a mesma coisa no inglês. A gente, normalmente, alguns professores nem sabem dizer quais são os alunos que têm alguma deficiência. No curso de inglês é um número menor de alunos deficientes, mas mesmo assim, lá dentro, todo mundo é igual. Então, de repente, um aluno tem a dificuldade, sem ter nenhuma deficiência, ele tem uma dificuldade na conversação, e um outro tem uma habilidade maior nisso. Então, é a mesma coisa. A gente procura estimular a igualdade, não focar no que um sabe mais ou sabe menos, ou por algum motivo de deficiência possa ter alguma limitação. A gente tenta não focar nisso. E quais que foram as histórias mais marcantes para vocês? De pessoas que passaram pelo Instituto, adultos, crianças, adolescentes? Tem algumas. Eu tenho um garoto do inglês, no caso, que ele estava numa fila para entrevista de emprego e haviam outros, e ele só foi aceito porque ele estava cursando inglês. No caso, eu tenho do taekwondo, eu tenho um rapaz, hoje ele está com 29 anos, ele está comigo há muito tempo, e o médico disse para a mãe que em 2 anos ele não andaria mais, e isso fazem 8 anos. Ele errou um pouquinho, né? Ele continua andando, inclusive ele está em Rondônia, ele foi para o casamento, ele disse que vai dançar muito, ele tem paralisia cerebral. Nossa, impressionante. Ele disse que vai dançar muito. São vários casos, nós temos várias coisas relatadas, nós temos depoimentos dos pais. E são essas coisas que fazem com que a gente continue. Saber que você, um dia, na vida de alguém, você fez parte. Não tem dinheiro que pague isso. Você fez diferença, né? Não tem dinheiro que pague isso. É isso que te move também, Karen, saber que fez a diferença. Quais histórias também que você pode contar? Sem dúvida, é a mesma coisa. Eu diria até atitudes pequenas do dia a dia de aula, né? Não necessariamente algo que aparentemente modificou muito, mas de repente um aluno falar que está ali no inglês porque ele acha interessante, ele quer aprender algo novo, que ele quer fazer uma coisa diferente da vida dele. A gente em Diadema, a gente acaba sendo muito limitado, lá não tem muita coisa para se fazer realmente. Então toda pessoa estar ali mostrando que ela quer fazer alguma coisa nova, ela tem a oportunidade de ver o mundo, de ver até em Diadema, até quando você fala, vou para São Paulo, parece que é como se fosse uma viagem. Então, só eles estarem ali, vendo um vídeo sobre a Irlanda, por exemplo, você olha eles fazendo, nossa, é assim que é a Irlanda? Eu tenho até um caso de uma aluna que falou, eu sempre quis ir para a Irlanda, mas eu vi que eles não gostam muito de brigadeiro, porque eles provaram o brigadeiro e falaram, muito doce. Aí falaram, não acredito, é assim que é lá? Eu falei, a gente vai mostrando que existe outras coisas, existe um mundo lá fora, não é só aquela realidade que ele tem. Eles aprendem muito mais que o inglês, né? Aprendem com certeza muito mais do que o inglês. O inglês ele é só como se fosse um meio, assim como as aulas do taekwondo. É só um meio para algo muito maior, para uma oportunidade de uma vida diferente. E o que eu percebo, assim, eu nunca dei nenhum tipo de aula, mas com as crianças que eu tenho contato é que qualquer coisinha marca muito a vida deles, né? Às vezes, sei lá, meu afilhado, alguma criança que eu tenho contato fala, lembra aquele dia? E eu com certeza não lembro, mas uma atitude tão simples que fez diferença, né? Que ficou marcada. Queria que você deixasse os contatos
do Instituto para quem quiser conhecer mais? Então, se alguém quiser se aprofundar um pouco mais, existe a página do Instituto, que é www.ilis.org.br. Por intermédio dela, dá para se entrar no Face, para conferir outras coisas, ou no YouTube. Nós temos vídeo no YouTube das atividades que nós temos lá. E como que é a inscrição de voluntários? Tem inscrições abertas? Também para quem quiser participar? Tem turmas abertas? Então, nós temos alguns voluntários que as faculdades nos enviam de fisioterapia, de educação física, e isso aí já é por meio das próprias faculdades. No caso do inglês, as inscrições já estão abertas tanto para voluntários como para os novos alunos. Agradeço muito a participação de vocês. Obrigada, Lira. Eu que me sinto honrado pela oportunidade. Obrigada, Karen. Obrigada pela oportunidade. E o Ação e Cidadania de hoje fica por aqui. Até a semana que vem. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.